Queridas e queridíssimos do Evangelho da Noite, amigos e amigas, estamos aqui com muito contentamento, mais uma vez reunidos para realizar o culto do Evangelho da Noite do dia 18 de agosto de 2022 e vamos começar lendo uma página do livro Fonte Viva, e é a lição número 8, que tem o título de Obreiros Atentos. Aqueles, porém, que atentam bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado em seus feitos. Tiago, na sua carta, capítulo 1, versículo 5. O discípulo da Boa Nova, que realmente comunga com o Mestre, antes de tudo compreende as obrigações que lhe são afeitas e rende sincero culto à lei da liberdade, ciente de que ele mesmo recolherá nas leiras do mundo o que houver semeado. Sabe que o juiz dará conta do tribunal, que o administrador responderá pela mordomia e que o servo se fará responsabilizado pelo trabalho que lhe foi conferido. E respeitando cada tarefeiro do progresso, da ordem, da luz e do bem, no lugar que lhe é próprio, persevera no aproveitamento das possibilidades que recebeu da providência divina. Atencioso para com as lições da verdade e aplicado às boas obras de que se sente encarregado pelos poderes superiores da terra, caracterizando-se por semelhante atitude, o colaborador do Cristo, seja estadista ou varredor, está integrado com o dever que lhe cabe, na posição de agir e servir, tão naturalmente quanto comunga com o oxigênio no ato de respirar. Se dirige, não espera que outros lhe recordem os empreendimentos que lhe competem. Se obedece, não reclama instruções reiteradas quanto às atribuições que lhe são deferidas na posição regimental dos trabalhos de qualquer natureza. Não exige que o governo de seu distrito lhe mande adubar a horta, nem guardar decretos para instruir-se ou melhorar-se. Fortalece a sua própria liberdade de aprender, aprimorar-se e ajudar a todos, através da inteira consagração aos nobres deveres que o mundo lhe confere. Faz-se bem-aventurado em todas as suas ações, que passam a produzir vantagens substanciais na prosperidade e elevação da vida comum. Semelhante seguidor do Evangelho, de aprendiz do Mestre, passa a categoria dos obreiros atentos, penetrando em glorioso silêncio nas reservas sublimes do celeste apostolado, graças a Deus. Bonita lição, né? Aliás, muito bonita. Graças a Deus, graças ao Cristo de Deus,
e graças ao Espírito Santo de Deus. Graças ao nosso patrono São Francisco de Assis e graças aos nossos queridos guias e protetores espirituais, anjos guardiões, individuais e de família, graças à egrégora da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite. Queremos agradecer toda essa semana que recebemos desde o último culto até hoje, agradecer a possibilidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos, agradecer a possibilidade de recebermos essa equipe espiritual maravilhosa em nossa casa, de forma que o Evangelho da Noite possa ser realizado num âmbito ampliado, fazendo de cada uma de nossas casas um templo, aonde esse Evangelho vai ser reproduzido e vai ser reverberado e vai auxiliar na reharmonização de pessoas, tempos e ambientes e na nossa reharmonização e reenergização. Dessa feita, Senhor, dá-nos então a possibilidade de termos uma hora maravilhosa junto com essa equipe espiritual, esses mentores do éter, esses mentores de vibrações mais elevadas que chegam até nós, em nossa casa, para nos envolverem, nos abraçarem, nos conduzirem e proporcionar com que possamos fixar esse ensinamento dentro do nosso âmago, de forma a podermos levar essa luz, essa paz, esse amor para todos os ambientes, para onde formos, Senhor. Ilumina-nos, Senhor, e dá-nos a permissão para dar por iniciado o Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. E hoje eu falaria assim, hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo, estudo do capítulo 8 de Marcos, né? Mas hoje a gente, na realidade, termina o capítulo 8 de Marcos. É engraçado porque é difícil acontecer isso. No mesmo estudo, a gente termina um capítulo e abre o outro. Porque a gente pega os versículos de 34 a 38 do capítulo 8 de Marcos e o versículo número 1 do capítulo 9. Então a gente fecha o capítulo 8 e abre o capítulo 9 no mesmo estudo. Olha isso tudo aí acontecendo. Então, o que acontece? É uma passagem muito iniciática. É engraçado, né? Porque, claro, tem as formas de leitura. Você pode ler, isso deve ser apreciado em muitas outras denominações crísticas e nem tão aprofundado, né? Explorado o ensinamento. Mas aqui nós vamos nos propor a fazer um passo a mais, né? Olha o que é relatado aqui por Marcos. E chamando a si a multidão, junto com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Porque quem quiser preservar a sua alma, a perderá. E quem perder a sua alma por amor de mim e da boa nova, a preservará. Pois que adianta
Pois que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? E que daria um homem em troca de sua alma? Porque se alguém, nesta geração adúltera e errada, se envergonhar de mim e de minhas doutrinas, também dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na glória de seu Pai com seus santos mensageiros. E disse-lhes: em verdade vos digo, que há alguns dos que aqui presentes, os quais absolutamente experimentarão a morte, até que vejam o reino de Deus, já chegando em força. Ao mesmo tempo que é profundo e iniciático, é também meio enigmático pelas palavras fortes, né? Então nós temos que realmente transpor a dureza da palavra e da estruturação, né, semântica, e dar um passo na direção dos ensinamentos e do que estava sendo proposto. Então, o que estava sendo proposto? O que ele vem asseverar aqui? Deixa eu botar. O Pastorino, eu acho que eu não falei, deu o título de O Discipulato. Quer dizer, é o próprio discipulato mesmo, né? Essa passagem é tão importante que ela também é abordada por Mateus e Lucas, com a mesma estrutura, tá? Não exatamente igual, mas os mesmos itens, a mesma estrutura, tá? Que é o seguinte, aqui nessa região que ele está, e chamando a si a multidão, é porque ele não está andando naquela área lá das vilas judaicas, naquela região lá do lado do lago de Genezaré, que o povo é mormente judeu. Porque lá ele não precisava chamar ninguém, ele ia andando e o povo já ia, olha, tem que estar chegando, olha, o Cristo está vindo aí. Aí quem nem sabia quem era o Cristo, mas quem é? É aquele que anda fazendo milagre, que diz que é o Filho de Deus. Agora, nesse lado aí, é o lado da Cesareia de Filipe. É o lado da tetrarquia. O Filipe é o tetrarca. Né? O Filipe, esse Filipe é Herodes Filipe, tá? O pessoal fala só Filipe para não confundir com aquele bando de outros Herodes. Que esse aí nem é o pior de todos, né? Inclusive ele nem é muito conhecido porque ele não fez tantos massacres e tantas coisas assim terríveis, né? E aí ele está andando lá, chamou, mas os discípulos, junto com os seus discípulos, disse-lhes, os discípulos estão sempre, os discípulos seriam os apóstolos / discípulos, estão sempre lá andando com ele, que é uma pregação. E lembrando que não tem livro, que se aprende fazendo. Então está todo mundo lá num curso aprendendo na prática, tá? E eles não têm caderninho de anotação para colocar as principais passagens. Então tem que ser mesmo vivendo. E aí ele disse-lhes para os apóstolos, discípulos e o povo lá aqui, daquela região lá, que não era judeu, né? Não seguia o Velho Testamento. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Porque quem quiser preservar sua alma, a perderá. E quem perder a sua alma por amor a mim,
e da boa nova a preservará. Aí você vê, né? Já é uma coisa difícil de se entender, né? Porque é uma maneira de colocar as coisas, de fazer oposições, de colocar as coisas em oposições. Eu diria que neuropsicologicamente a pessoa grava mais facilmente uma coisa em oposição à outra, tá? Porque isso é uma forma emocional do cérebro guardar. Então, por exemplo, a indústria toda de entretenimento americana, principalmente o Walt Disney, né, os desenhos da Disney, eles são muito assim, né? Os fairy tales também, as fábulas, são construídas do bem contra o mal, do good guy contra o bad guy. E aí é uma forma também de simplificar o mundo, né? Que você tem o bonzinho versus o que é malzinho, que é o bandido e o ladrão, tá entendendo? Mas a gente sabe que o mundo não é feito exatamente disso. Então, ele pondera mostrando o seguinte, sobre essa ideia, né? Quem quiser preservar, vai perder, quem quiser perder, vai preservar, mas tem a condicional. Quem quiser perderá. E quem perder sua alma por amor a mim e da boa nova. Então não é perder por perder, é perder por uma boa causa. Aí, pois que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aí ele já colocou mais a questão que está se impondo, que é a velha questão que vai perdurar e vem até os nossos dias do material versus o espiritual. Então, de que adianta um homem ganhar o mundo, matéria, coisa externa, né? E inteiro e perder a sua alma, não é nem o seu corpo, né? É a sua alma, sua ânima, que pode ser depois, vai ser desdobrado em espírito. E aí a gente vê até onde isso vai dar, do que ele está falando. De que daria, e que daria um homem em troca de sua alma? Tudo, né? Porque é ele. É ele. Fica com isso na cabeça. Porque se alguém nesta geração adúltera e errada se envergonhar de mim e de minhas doutrinas, também dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na glória de seu Pai com seus santos mensageiros. Então, de que ele está falando? Então, em primeira instância, de você privilegiar o espírito em detrimento da matéria. Só que não é o que nós vínhamos vendo. A religião antiga do Velho Testamento, é claro que a gente fala assim, mas muitas pessoas do Velho Testamento fizeram a sua transição e a sua ascensão, como nós vamos indicar aqui, com aquela mensagem do Velho Testamento. Mas aquela religião, ela era muito externa, era muito de fazeres externos, de cumprir obrigações externas. Entende? Então, por isso que ele fala, e que fica até mais duro e mais difícil de entender, porque se alguém nesta geração adúltera é o povo ligado ao Velho Testamento, então para lá de que se tinha 60 anos ou 20, não era questão da geração de idade, mas a geração ligada ao movimento do Velho Testamento e a geração adúltera e errada. É assim, então essa geração adúltera e errada é essa geração que seguia
ficava muito prestimosa e seguia de forma exímia os fazeres externos, mas não dava muita observância, quase nenhuma, aos fazeres internos. Tá? Daí até os 10 mandamentos, que os 10 mandamentos, se você for ver, são mandamentos para uma atitude perante a vida, e não, você tem que oferecer o incenso no altar, você tem que matar, fazer as oferendas, ofertas, você tem que rezar 15 vezes na porta do templo, virado para Meca, entendeu? Essas coisas assim externas, cultos externos. E aí, ele está falando do quê? Então, assim, a gente trouxe isso com a gente até hoje, da espiritualidade versus a materialidade. A matéria como se fossem oposições, tá? Mas a gente já está no século XXI, né? A gente já recebeu o Consolador prometido, que vai ensinar a gente tudo aquilo lá da Boa Nova, e muito mais, as revelações que o Espiritismo trouxe. E aí agora a gente pode saber que da matéria até o espírito é uma gradação, entendeu? Não existe uma coisa em oposição à outra. Por quê? Porque justamente encarnando esse espírito imaterial é que vai ter a possibilidade de evoluir e de fazer essa libertação, de negar o mundo. E que depois vai ser negar-se a si mesmo, no sentido não da sua alma, do seu espírito, mas da personalidade, da persona no mundo. Entende? Então, que é aquela velha dualidade também, que Pastorino coloca, vindo lá de várias escolas iniciáticas, da persona, que também é uma maneira de definir, que cabe dentro do espiritismo, da persona e da individualidade. A persona, por exemplo, quem está fazendo estudo aqui, se alguém perguntar quem é que fez o estudo lá do Evangelho da Noite, né, na vez passada, foi o Mauro. O Mauro é uma persona. Mas assim, quem eu realmente sou, vocês não veem. Quem está aqui nesse plano não vê. Que é a minha individualidade, é o meu espírito. Que já foi um escravo no Egito Antigo, que já foi um mago na Pérsia, que já foi um soldado romano, entende? Todas essas roupagens eram personalidades para lidar aqui nesse mundo, para andar aqui nesse mundo, né? Para poder fazer o quê? Para que vem? Para que vem como escravo no Egito, como mago no Oriente, como uma dona de casa na Idade Média? O que eu estou fazendo? Eu estou apurando a minha alma. Eu estou tentando me libertar dessa materialidade. Entende? Então, o que ele está falando aí? Ele está falando de você negar esse mundo material, esse mundo exterior, essa personalidade, em detrimento da individualidade do seu espírito, da sua condição de evolução espiritual. E aí, da onde que se tira isso? Quer dizer, não é uma coisa, não são palavras ao vento. O próprio Cristo fez isso na sua trajetória, né? Então, quando chega para Maria e diz, ele vai se chamar, vai vir aí, você vai receber o Filho de Deus, né? E ele vai se chamar Yoshua, ou Yeshua, Jesus transliterado, e esse Jesus, ele vai ser o Cristo, quer dizer, o nosso Cristo terreno, do planeta Terra. Então, o Cristo não é nome de ninguém. Cristo é uma classificação, né, um nível de espíritos. São espíritos crísticos, né? Então, mas houve uma persona, uma personalidade que é o Jesus.
Aí disso daí deu e dá até hoje muita discussão em todas, que são várias linhas cristãs. Tem umas que eu acho que nem entram muito nisso, mas você imagina o pano para manga que isso vai dar. Porque no Espiritismo vai dar o quê? Vai dar naquela discussão do corpo fluídico de Jesus, e aí que se Jesus foi homem ou não foi, se ele foi só espírito, só o Filho de Deus. Eu, sinceramente, desde que eu não entendia nada, que eu era adolescente, que eu comecei a ouvir essa história, assim, gente, mas precisa brigar por isso, cada um vai ter uma concepção, né? Então, assim, eu vou trazer a concepção aqui minha, né? Que é, eu não vejo grande celeuma, mas o povo está há 2000 anos brigando aí. Que é o seguinte, Jesus teve que vir à Terra. Lá nas obras do Chico, diz que a maior tortura dele foi a preparação para encarnar, maior do que a própria crucificação. E eu acredito, por quê? Porque, em sendo um espírito crístico, ele não tinha mais matéria. Então não tinha mais as conexões, como a gente tem, para animar essa marionete aqui. Que lá no Livro dos Espíritos, na parte da vinda, retorno à Terra, fala que as ligações dos fios de prata vai se fazendo conforme vai crescendo o embrião, que na verdade é célula a célula. Só que o Cristo não tinha nem como ter isso, porque não tem mais essa dimensão material. Então aquilo que a gente viu, eu entendo assim, entendeu? Aquilo que a gente viu é uma projeção. Ah, mas é um corpo fluídico. Gente, vamos aceitar a nossa ignorância? Por exemplo, eu não sei explicar para vocês como é que era a constituição do corpo de Jesus. Sinceramente, eu não sei. Agora, o povo está... o corpo fluídico, não, aquilo ali era tridimensional. Que você... Gente, não tem que discutir isso, porque os soldados que pegaram Cristo, que enfiaram uma coroa de espinho, que chicotearam, que puseram ele para carregar a cruz, eles não eram nem um pouco evoluídos e não estavam nem aí para o corpo fluídico de Jesus. Eles pegaram e o Cristo sangrou, e depois eles pregaram na cruz e fez um buraco. Você está falando de matéria. Porque era uma gente extremamente materializada, mais do que nós somos hoje, pegando, e eles não queriam saber se, né, se eles tivessem a noção que aquela criatura era o Filho de Deus, talvez nem fizessem, né? Era melhor não ter feito. Agora, era um corpo que eu não sei explicar, essa física, mas que qualquer ser humano encarnado na época conseguia tocar nele, como aquela multidão que vivia em volta dele, espremendo ele, né? Então, assim, parecia físico, tinha uma fisicalidade, mas é lógico que não é a encarnação da gente, é uma outra dimensão. Agora, a gente não sabe explicar essa física, a gente ainda vai aprender. E aí, o que acontece? Então, a gente está falando, o Cristo é o Espírito Crístico, que era responsável pela Terra. Aí, da onde que eu também tiro isso? Eu observo, tenho várias passagens, eu só selecionei uma, que é a seguinte, João, capítulo 20, versículo 14. E tendo dito isto, a Maria Madalena, depois que o sepulcro é descoberto aberto. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, domingo de Páscoa, mas não sabia que era Jesus. Olha isso, gente. A Madalena, que conviveu com Jesus anos, ela não reconheceu. Ela não sabia que era Jesus. Por quê? Porque não estava mais com o corpo. Ele já estava energia pura e não se parecia com aquele corpo encarnado.
Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, ela achando que era o hortelão, o cara que cuidava da horta, disse-lhe: Senhor, se tu levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei, corpo do Senhor. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse: Raboni, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, não me toques, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ver seus irmãos. Está em João, gente. Não me toques, não me toca. Que entendeu? Assim, não tinha mais aquele corpo. E ela tinha intimidade bastante para abraçar, para tocar. Não me detenhas, não me toques, porque ainda não subi para meu Pai. Estava em transição, porque depois ele vai voltar, dar o curso, batizar, e o Tomé vai enfiar o dedinho dentro das chagas, lembra? É depois desse momento aí. Então está acontecendo um monte de coisa aí que a gente não sabe explicar. Mas havia as duas dimensões. Na Igreja Católica não vai falar o corpo fluídico de Jesus, né? Ou essa dualidade, né? De o Jesus Cristo. Eles vão falar na dimensão hipostática de Jesus, na hipostasia, que é o seguinte: quando o divino se sobrepõe ao material e se dá a encarnação e o mestre se apresenta. Então, a Igreja Católica também discute isso, só troca os nomes, que é essa dimensão hipostática. Mas, é claro que lá não vai avançar muito, porque não tem esse conhecimento todo de perispírito, de vários corpos, de várias dimensões, entendeu? Na época que isso tudo foi postulado, não tinha tido Einstein ainda para dizer que a matéria é energia, energia é matéria, entendeu? Aí ele falou isso, vai fazer 100 anos, e até hoje nem o pessoal de ciência entende muito bem, tá? Essa parte aí da relatividade. Então, meu filho, aí o povo está lá brigando na ignorância. Aí é a coisa mais triste do mundo. A pessoa é ignorante, a pessoa não sabe e ela quer gritar lá, postular alguma coisa. Então, vamos nos recolher a nossa insignificância momentânea. Está aqui mais uma década ou duas, a gente de repente até vai saber explicar isso aí. Tá? E deixa eu ver se eu... E o que ele está mostrando ali, que você ser um discípulo para segui-lo, como na lição anterior, né? Vai lá, como é que eu faço para te seguir? Vai lá, né? Se liberta de tudo, dá tudo. Quer dizer, não é isso externamente, não é fazer isso externamente. Não é vai lá e dá tudo e está tudo resolvido e você vai ser um espírito evoluído. Porque depende de 4 estágios que o Pastorino enumera. Que primeiro de tudo é você querer, né? Depois você vai negar-se, que é no sentido de começar a resistir aos chamamentos do mundo. Aí então você vai aceitar a sua cruz, que aí na hora que você começa a querer seguir e a resistir aos chamamentos do mundo, você não vai conseguir de primeira. Na hora que você começar a resistir aos chamamentos do mundo, você vai começar a aceitar a sua cruz, ou seja, você vai resignar-se. Você vai ver que essas encarnações, com essas personas todas, é para fazer esse burilamento da sua alma em direção à libertação, em direção a ser um espírito crístico que não vai mais precisar encarnar, que não vai mais ter corpo físico, né? Olha, Cristo veio aqui, ele teve aquela persona, Jesus, não porque ele precisasse pagar nada com a gente. Ele estava na posição de o mestre, né, o guia.
E ele tinha que se fazer visível a toda essa humanidade, tá? É lógico que ele também estava fazendo a evolução crística dele. Ele não fez uma farsa. Aquilo tudo que ele trilhou, para ele também reverteu. Qual é aquilo tudo? Guiar uma humanidade inteira. Trazer uma nova mensagem, uma alteração de rumo dessa humanidade. E a última é segui-lo. E aí realmente seguir o Cristo. O que é realmente seguir o Cristo? É imitar o Cristo? Porque imitar é o que o povo do Velho Testamento estava fazendo. Faziam práticas externas. Você tem que fazer internamente. A alteração é interna. Começa lá no seu querer. Eu quero seguir. Então, seguir não é aprender a lição, não é recitar para fora, de trás para frente, de frente para trás. Né? Não é recitar os versículos, o Evangelho. É você seguir o Cristo. Seguir o que Ele recomendou. Fazer. Não, você não precisa falar para ninguém. A sua vida pode ser uma pregação. Então, que nós possamos cada vez mais tornar as nossas vidas uma pregação da mensagem do Cristo, da Boa Nova. Que aí, certamente, em fazendo a vontade e a mensagem do Cristo, estaremos fazendo a maior pregação de todas. Graças a Deus. Senhor Jesus, nós vamos agora passar para nosso momento de passe, no qual nós vamos nos colocar confortavelmente e vamos seguir essas palavras, imaginando que estamos recebendo esse passe das mãos dos nossos queridos amigos, protetores e guias. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico-terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Imaginando aí os nossos lares, os nossos parentes, os nossos amigos, sendo envolvidos por uma bola de luz azul diáfana. Intimamente, pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação, que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução, rogando inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação. Compreensão para agir com amor, ação sem ser subserviente.
proteção, forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. Graças a Deus, ao Cristo de Deus, ao Espírito Santo de Deus, ao nosso patrono São Francisco de Assis e à sua enorme falange. Graças aos nossos queridos amigos espirituais da Egrégora da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite e os nossos guias e protetores espirituais, individuais e de família. Graças a Deus podemos ter esse momento de união, de reharmonização e de ressintonia, reenergização. Nesse momento, durante o qual podemos sintonizar com as camadas mais altas da espiritualidade, as mais altas que podemos conseguir, quiçá, chegar numa altura próxima da camada crística, mas dessa forma recebemos, qual uma cachoeira, esse banho de energia maravilhosa e positiva que agora nós gostaríamos de levar e dividir com todo esse orbe terrestre, essa humanidade encarnada e desencarnada, ligada a Gaia, o planeta Terra, e que possa também, Senhor, beneficiar todos aqueles que estão no raio de ação desse culto, claro que na medida das suas necessidades e dos seus merecimentos. Jesus envolve ainda todos esses irmãos que estão na posição de liderança, quer seja de estruturas físicas e materiais, quer estejam na liderança espiritual de povos, religiões, dinastias. Jesus Cristo, que nós possamos contribuir com um quanto de energia para a saúde do planeta, para a transição planetária. Aceitem humildemente a nossa colaboração, a nossa dádiva, o nosso pensamento positivo e cheio de energia nessa direção. Jesus o Cristo, que dessa forma nós possamos agora colocar as nossas intenções das pessoas e as nossas intenções próprias agora nos próximos segundos. Jesus Cristo permite com que nós agora demos por encerrado o Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem. Dá-nos uma boa semana na paz e no amor do Cristo.